Tava com o som fechado, né? Boa noite, boa noite a todas. Muito bom estar aqui com vocês hoje de novo, viu? A gente fica muito feliz de ver todas vocês aqui, toda semana. E hoje, a pedidos, né? Nós vamos falar sobre dependência emocional. A gente já comentou algumas vezes, mas a gente vai falar de novo essa semana. O que é preciso saber sobre dependência emocional? Então, o título da nossa palestra de hoje é essa: dependência emocional. Entenda, cure-se, liberte-se. E a gente pode abrir a palestra de hoje com algumas perguntas para vocês refletir. A primeira pergunta, olha, você sente que precisa de alguém para se sentir feliz ou completa? Vai meditando nessas perguntas. Se sente insegura e incompleta se não tiver alguém do seu lado? Tem medo de perder alguém e faz de tudo, até mesmo suportando relacionamentos disfuncionais? Então, pode ser que você esteja presa a um padrão afetivo que se chama dependência emocional. Então, vamos definir o que é dependência emocional. A dependência emocional, ela é um padrão de comportamento, onde a pessoa sente que ela só pode estar feliz, segura ou completa se ela estiver vinculada emocionalmente a outra pessoa. E o que tem de errado nisso? O que tem de errado é o excesso. É uma necessidade que vai além do desejo saudável de estar com a outra pessoa. E isso se torna como que uma prisão emocional. O que está envolvido nessa dependência emocional? Um dos aspectos é a necessidade de aprovação. Essa necessidade excessiva de aprovação, ou de carinho, ou de atenção, ou apenas da presença da outra pessoa para se sentir completo. Essa dependência, ela pode ocorrer não somente em relacionamentos amorosos. Às vezes a pessoa pensa, né, que é somente entre casais, namorados, casados. Não. Pode ser também dentro da família, entre pais e filhos, ou até mesmo entre irmãos, ou até mesmo entre amigos. Essa dependência emocional pode acontecer até mesmo entre as amizades. Como nós podemos reconhecer quando existe a dependência emocional? Algumas características, olha. A pessoa tem a dependência emocional, que tem dependência emocional, ela sente medo, um medo constante de ser rejeitado ou abandonado. Por causa desse medo, ela passa a manter uma posição de submissão excessiva para manter a aprovação da outra pessoa. Outra coisa, ela tem dificuldade de dizer não. Ela deixa de lado as suas preferências, seus gostos e até mesmo seu bem-estar para não desagradar o outro. Também ela tem a incapacidade de tomar decisões sozinha. Ela se acha incapaz de tomar uma decisão e acaba aceitando e tolerando abusos por medo de perder o vínculo. Igual à imagem anterior, ela aceita abusos. Quando ela está sozinha, isso, ela olha, fica em silêncio quando alguém te desrespeita. E quando está sozinha, tem um sentimento de vazio e insegurança. Gente, como toda emoção tem lógica, vamos saber quais são as raízes desses sentimentos. Em primeiro lugar, estão as feridas de infância. Eu vou fazer algumas perguntas
Eu quero que vocês respondam mentalmente essas perguntas, tá? Na primeira fase da sua vida, em algum momento você sentiu falta de afeto, falta de carinho ou falta de atenção? Você sentia que você não era amada ou valorizada? Você era constantemente criticada, humilhada ou comparada com outros de maneira negativa? Vai respondendo essas perguntas. Você sentia seus pais ausentes fisicamente ou emocionalmente? Seus pais eram indiferentes ou o outro extremo, eram muito controladores? Um extremo ou o outro? Você sentia que você não era aceita como você era? Tinha algo de errado com você? Não te aceitavam como você era naturalmente? Você era ouvida e acolhida quando você expressava os seus sentimentos? Ou era simplesmente ignorada? Você presenciava muitas brigas ou discussões no ambiente familiar? Você via ou passava por chantagens emocionais? Todas essas experiências formaram toda a nossa base emocional e também foi isso que formou a nossa autoestima. Todos nós nascemos com a necessidade da gente ser cuidado, da gente ser acolhido, da gente ser amado. Nós temos essa necessidade. E quando essa necessidade não é suprida, a nossa autoestima é comprometida. E vocês podem se perguntar, mas o que a autoestima tem a ver com a dependência emocional? Tem tudo a ver. Porque uma pessoa com baixa autoestima, ela tem essa necessidade, a necessidade de ser amada para se sentir valorizada. E o natural e o saudável é a pessoa se amar, ela mesma reconhecer que ela tem o seu valor, mesmo que o outro não reconheça isso. O saudável é ela se sentir suficiente com ela mesma, mesmo que ela esteja sozinha. E quando a pessoa tem a baixa da autoestima, isso não acontece. Ela precisa de outra pessoa para validar isso, para ela se sentir valorizada. O que pode ajudar? Vamos para algumas dicas que pode ajudar. Primeiro, aprenda a se valorizar, independente da validação dos outros. Você tem que saber o seu valor. Pratique o autocuidado, o amor próprio. Desenvolva a autonomia emocional. O que é a autonomia emocional? É você se sentir bem com você mesmo. Estabeleça metas e atividades que não dependam de ninguém. Depende só de você. Você não precisa da outra pessoa para você alcançar essas metas ou fazer alguma atividade. Estabeleça metas que você pode fazer sozinha. Fica de olho e observa se você está se anulando. Quando você for conversar com a outra pessoa, fale sobre as suas necessidades com clareza e com firmeza. Estabeleça limites saudáveis. Olha lá, ó. Aprenda a dizer não sem se sentir culpada. Se posicione. Quando você acordar de manhã, todos os dias, não é um dia só, olha para o espelho e reafirme o seu valor. Olha para o espelho e estabeleça um compromisso com você mesma. Diga assim: olha,
Olha no espelho e diga: eu sou suficiente. Eu mereço ter um relacionamento saudável. Se permita sentir as emoções, não se reprima. Às vezes a gente tem o costume de querer parecer forte, sabe? Dar conta de tudo sozinha. Não, tá tudo bem, é assim mesmo. Não. Se não tá tudo bem, demonstra que não tá tudo bem e sinta. Só que a gente sabe que colocar em prática todas essas dicas não é tão simples assim, né? A gente sabe que tem muita coisa envolvida por trás e às vezes a gente não consegue, mesmo sabendo, não consegue pôr em prática tudo isso. Então, está envolvido muitas feridas emocionais, está por trás, né? Elas precisam ser curadas para a gente ter essa base, para a gente conseguir fazer isso. O que que é necessário? É necessário tratar a autoestima, entender os padrões emocionais e as crenças limitantes que está por trás disso tudo. Não é só a dependência emocional. Temos que trabalhar as feridas da infância que ainda afetam a nossa vida adulta. Todas aquelas dores lá que eu falei, que eu mencionei no começo, aconteceu isso com você, aconteceu aquilo. Tudo isso está por trás da dependência emocional. E encarar essas lembranças de frente, encarar essas memórias que ainda causam dor, é o primeiro passo. A gente tem que entender também outra coisa. Quando a gente fala que as nossas dores, as nossas feridas surgiram na infância, muitos falam assim: ah, mas tudo então é culpa dos nossos pais? Será que tudo, meu pai que fez tudo errado? Minha mãe que fez tudo errado? Não, gente, não é. Assim, a gente tem que entender que os nossos pais fizeram o que eles podiam fazer. Foi o melhor que eles podiam. Eles não tinham mais. Eles deram o suficiente. Agora nós somos adultas, adultos, e a gente pode dar conta do resto sozinho. Nós temos que entender que nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Ninguém mais. A gente não pode pegar a nossa felicidade, colocar numa caixinha e entregar de presente para alguém. Toma conta para mim. Não dá. É a gente mesmo que tem que dar conta disso. E por último, a gente tem que entender que a dependência emocional não tem nada a ver com a outra pessoa. É com a gente mesmo. Somos nós que temos que resolver isso. Quando nós mudamos, tudo à nossa volta se transforma. Tudo à nossa volta muda. E para encerrar, antes da gente começar a terapia, eu quero só ler uma metáfora para vocês meditar. Olha que lindo, ó. Chama assim, o sol interno. A dependência emocional é como viver esperando que o sol nasça na vida de outra pessoa para te iluminar. Mas quando você descobre que você tem o seu próprio sol, mesmo que ele esteja escondido lá atrás das nuvens, aquelas nuvens de dor, de medo ou de traumas, a gente pode se libertar, porque não depende mais da luz do outro. A gente vai aprender a acender a nossa própria luz. Tirar as nuvens de trauma, de dor, de sofrimento que a gente passou e aí deixar vir a nossa própria luz. É essa que vai nos iluminar e não a luz do outro. Então, vamos lá, né, gente? Vamos tratar da nossa. Tirar essas nuvens, né, que estão encobrindo a nossa luz, para deixar a nossa luz brilhar. Muito bem. Que metáfora interessante, né? Isso mesmo.
Cada um de nós tem nosso próprio brilho, só que às vezes a gente esquece disso. A gente deixa que o brilho do outro seja muito maior e o nosso fica pequenininho. E é justamente disso que se trata a dependência emocional. E um ponto assim interessante que eu gostaria de dizer aqui para vocês, que às vezes a dependência emocional faz com que a pessoa fique num relacionamento doentio, um relacionamento narcisista, um relacionamento abusivo, né? Mas não é só a dependência emocional daquela pessoa, mas é a dependência emocional de como os outros vão me ver se eu tomar uma posição. Então, isso é muito interessante de trabalhar. E com isso a pessoa continua naquele relacionamento abusivo, onde apanha, onde é humilhado, onde é massacrado emocionalmente, ou até mesmo fisicamente, com medo de que como o outro vai me encarar. E isso também é dependência emocional, dependência de validação do outro, não importa quem seja. Então, nós vamos tratar isso, né, a dependência emocional. É um tema muito importante e muito abrangente, como a Cris falou, não é só em relacionamento de marido e mulher, é no relacionamento para a vida, em todos os relacionamentos que a gente tem. Então, olha, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é começar com a respiração. Nós vamos fazer algumas respirações para poder relaxar bem, tá bom? Então, é puxar o ar pelo nariz, enchendo a barriga. Segura um pouquinho, solta bem devagarinho pela boca. Fecha os olhos. Vamos fazendo várias vezes. Vocês vão perceber que o seu rosto está mais relaxado, seus olhos estão mais relaxados, os ombros vão relaxando, sente o corpo relaxar, a musculatura da coluna começa a relaxar, as pernas, os pés. Tudo vai ficando mais relaxado. Respira. Um, dois, três. Expira pela boca, bem devagarinho. Mais uma vez. Puxa o ar pelo nariz. Segura, segura, segura. Solta devagarinho pela boca. O corpo está todo relaxado. Muito bem. Mais uma vez. Agora, enxergue você, ou pequena, ou na adolescência, ou na vida adulta. Olhe para essa pessoa que está na sua frente. Veja os traumas que ela carrega. Tente trazer à sua memória cenas onde você foi invalidada, não foi ouvida, onde você se sentiu insignificante, onde a sua opinião não valia nada, onde você teve que se humilhar, se submeter. Tente trazer uma cena muito forte, onde você simplesmente foi ignorada. Pode ser também um relacionamento, pode ser uma situação atual em que você se sente emocionalmente dependente. Você precisa daquela pessoa que está te humilhando, maltratando. Muito bem. Eu vou ficar em silêncio um pouquinho para vocês trazerem essa cena à sua memória e depois vocês dão uma nota de 0 a 10 para essa cena.
Quem for terminando, me dá um joinha para me entender. Uhum. Muito bem. Se quiserem colocar a nota que vocês deram para essa cena no chat, para a gente depois ir cuidando para ver até que ponto vai chegar, é importante. A Su foi 9, Patrícia 10. Uhum. Muito bem. Então, nós observamos aqui, pelas notas de vocês, que realmente é um tema muito importante de trabalhar, né? Ó, Suzane 9, Patrícia 10, Kelly 8, Jordana 7, Júlia 8, Ângela 8, Melissa 5, Fernanda 7, Lide 8. Olha, são notas bem altas, né, meninas? Ok, isso é muito bom. Vamos trabalhar e vamos abaixar essas notas de vocês. Então, olha só, o que que nós vamos fazer agora? Respirar bem fundo novamente, tá bom? E nós vamos fazer uma rodada de EFT, tá? Para a gente abaixar essas notas. Então, vamos lá. Respirem novamente, pensem na situação. E agora, nós vamos começar aqui no Karatê, tá bom? Podem falar em voz alta, acho que todo mundo aqui já conhece, né? Não tem ninguém novo aí. Então, vamos começar aqui no Karatê. Apesar de ser muito dolorido para mim falar sobre a situação da dependência emocional, do mal que isso causa na minha vida, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Apesar dessa situação que eu visualizei seja muito dolorosa para mim, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Apesar de ser um tema muito íntimo, muito difícil de lidar, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Muito bem, topo da cabeça. Eu não sou nada sem você. Eu não sou nada sem você. Eu me sinto insignificante diante da sua presença. Entre as sobrancelhas, eu preciso da sua aprovação para tudo. Eu não consigo tomar decisões sem você. Preciso da sua aprovação, da sua validação. Lateral dos olhos. Tenho medo de que você me deixe, ou tenho medo de deixar você e não entender as consequências disso. Embaixo dos olhos. A minha felicidade depende de você. Eu coloquei a minha felicidade nas suas mãos. Embaixo do nariz. Eu não consigo tomar decisões sozinha. Eu não consigo tomar decisões sozinha. Sempre fui dependente de você resolver todas as questões. Embaixo da boca. Eu sinto um vazio quando você não está por perto. Eu sinto muito vazio quando você não está por perto. Clavícula. Tenho ciúmes doentio e sou muito possessiva. Tenho ciúmes doentio e sou muito possessiva. Embaixo da axila. Sacrifico as minhas necessidades pelas suas. Eu sacrifico as minhas necessidades pelas suas, mesmo não querendo fazer isso.
Muito bem, respire bem fundo. Mais uma vez, respire. Para algumas de vocês, fez sentido essas palavras? Mexeu com vocês essas palavras? Só dá um joinha se mexeu ou não. Isso. Algumas sim, Sim, algumas sim. algumas partes sim. Isso, muito bem. Então, por que eu perguntei isso? Porque eu quero lembrar vocês que a EFT é foco, né? E essas palavras que eu estou falando aqui são genéricas. Então, ó, coloque a sua verdade, tá bom? Não precisa repetir exatamente as palavras. Coloque a sua verdade, o seu sentimento. Traga para fora todo o sentimento. O que é para você essa dependência emocional? O que é para você ter que ser validado com a opinião dos outros, né? Seja quem for. Eu não posso tomar uma decisão que eu tenho que pensar no que o outro vai pensar. Então, põe para fora tudo isso, tá bom? Nós vamos seguir, fazer mais uma rodada, então, agora e vocês tragam a verdade de vocês e os sentimentos de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Respira fundo, topo da cabeça. Perdi a minha identidade neste relacionamento. Nem sei quem eu sou. Não me reconheço. Entre as sobrancelhas. Eu me sinto incompleto sem você. Eu me sinto incompleto sem você. Lateral dos olhos. Eu não mereço ser amada por quem eu sou. Eu não mereço ser amada por quem eu sou. Você me faz sentir assim. Você me faz sentir que eu não mereço ser amada. Embaixo dos olhos. Eu preciso da sua aprovação. Eu preciso da aprovação dos outros para me sentir bem. Eu preciso da aprovação dos outros para me sentir bem. Embaixo do nariz. E se eu tomar uma decisão e não tiver ninguém por mim? E se eu tomar uma decisão e me sentir abandonada e sozinha? Embaixo da boca. Meus sentimentos não são importantes. Meus sentimentos não são importantes. Clavícula. Sou responsável pela felicidade dos outros. E se eu tomar uma decisão e acabar com esse relacionamento ruim e os outros ficarem infelizes com isso? Eu sou responsável pela felicidade das pessoas que estão por perto de mim. Embaixo da axila, tenho medo de expressar as minhas necessidades. Tenho medo de expressar as minhas necessidades. Topo da cabeça, acredito que não sou capaz de cuidar de mim mesma. Tanto eu ouvi isso que eu acabei acreditando que eu não sou capaz de cuidar de mim. Entre as sobrancelhas, sinto que não tenho valor se eu não estiver em um relacionamento. Sinto que não tenho valor se eu não estiver em um relacionamento. Lateral dos olhos. Acredito que não sou capaz de cuidar de mim. Acredito que não consigo. Respire bem fundo, expire, expire de novo. Mais uma vez.
Vai lá naquela cena que vocês viram e deram nota. Volta lá na cena, olha bem a cena e me digam que nota tá agora. Se teve alguma alteração, se não teve. Fernanda foi para 4, Jordana para 5, Su foi para 3, Melissa para 3, a Kelly para 4, a Ângela foi para 3. Olha que bom, Ângela. Caiu bastante mesmo. A Lid foi para 7. Muito bem, meninas. Muito bom. Teve alguma de vocês que não mudou nada? Que continua igual? A Júlia foi para 6. Patrícia 9. Certo. Muito bem. Então, agora, meninas, eu vou pedir para vocês, de novo, respirar bem fundo e ir lá naquela imagem, tá? Lá no comecinho, naquela imagem que vocês viram, que foi bem forte, né? Quem que está ali na sua frente? É uma criança? É um adolescente? É uma adulta? Respire bem fundo. Quando será que essa criança, ou esse adulto, ou esse adolescente experimentou pela primeira vez esses sentimentos de dependência, de abandono, de falta de amor? Olha bem para essa criança, veja o rostinho, observe, ou a adolescente, ou a adulta, como ela se sente? Quais são as suas emoções predominantes? Ela está com medo? Ela está triste? Ela está com raiva? Do que essa pessoa que você está vendo na sua frente precisa desesperadamente? Ela precisa de amor? Ela precisa ser vista? Ela precisa ser compreendida? Ela precisa ser ouvida? O que essa pessoa precisa? Conecte com essa criança, com essa pessoa que está na sua frente. Mas veja essa pessoa com muita compaixão e aceitação. Deixe essa pessoa saber que você está presente agora, de que ela não está mais sozinha. Pergunte para essa criança, essa adolescente ou essa adulta, o que você está sentindo neste momento? Quais são seus medos e inseguranças? O que você precisa para se sentir segura e amada? O que você gostaria de ouvir de mim agora? Respire bem fundo, ouça a resposta dessa criança, dessa adolescente ou dessa adulta. O que ela precisa? Repita em voz alta. Você está segura agora. Eu te amo, querida criança. Estou aqui com você.
Eu estou aqui para você agora e não vou te abandonar. Você é amada e aceita incondicionalmente, exatamente como você é. Você está segura comigo. Eu vou te proteger. Suas necessidades, seus sentimentos são importantes e são válidos. E eu estou ouvindo você. Você não precisa ter medo de ser você mesma. Eu te amo por quem você é. Imagine-se agora abraçando essa criança, ou essa adolescente, ou essa jovem, ou essa adulta. Abrace essa criança, transmita amor e segurança para ela, para essa pessoa que está na sua frente. Muito bem. Diga para ela que ela pode se expressar, que as emoções dela, as expressões dela são muito importantes. Ela pode liberar as emoções. Ela pode chorar, ela pode ficar com raiva. São sentimentos válidos. Muito bem. Abrace essa criança, abrace essa pessoa e diga para ela: vai ficar tudo bem. Respire profundamente e quando estiver pronta, pode abrir os olhos. Muito bem. Todas conseguiram fazer o exercício? Conseguiram fazer o exercício, se conectar? Muito bom. Excelente. Qual sentimento trouxe para vocês? Pode colocar em uma palavrinha. Qual sentimento trouxe? Ou pode falar se quiser também, se não quiser escrever no chat. Um grande alívio. Uhum. A Jordana, pode falar, Jordana. Ô, Lu, eu senti que a nota até abaixou para 3, né? E durante eu fazendo, eu senti assim um sono extremo. Uhum. Ótimo. Isso mesmo, é a reação do seu corpo liberando os traumas. Eu tô me sentindo calma. Muito bom. A Kelly também sentiu alívio. Quem mais sentiu alguma coisa? Teve algum resultado? Muito bem. Então, olha só. Agora eu vou pedir para vocês respirarem novamente e vamos voltar lá naquela cena que vocês viram no começo, tá bom? Visualize aquela cena, olhe bem, jogue todo o sentimento, jogue todo o sentimento em cima da cena. Se tiver vontade de chorar, chore. Lembrando que todas as reações do nosso corpo durante o processo da terapia são normais, são bem-vindos, porque são liberação emocional, tá bom, gente? Então, deixa o corpo seu mandar reação, sente, fecha os olhos, respira novamente e imagina aquela cena do começo.
Se conseguiram visualizar, me diga como está essa cena agora. Mudou algum sentimento? Continua igual? Muito bem. Então, olha só, nós vamos fazer mais uma rodada de EFT para baixar um pouco mais e depois nós vamos fazer algo bem especial com a criança, tá bom? Então vamos lá de novo, ó. Vamos fazer aqui uma vez no karatê, apesar de eu ter que falar sobre essa situação muito difícil para mim que eu passei relacionada à dependência emocional. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Vamos lá, topo da cabeça. Eu sou dependente de você. Eu sou dependente da opinião das pessoas. Entre as sobrancelhas. Eu preciso de aprovação para tudo que eu for fazer na minha vida. Alguém tem que aprovar o que eu estou pensando e o que eu quero fazer. Lateral dos olhos. Eu tenho medo de ficar sozinha, porque eu tenho medo de tomar decisões. Eu não me sinto preparada para tomar decisões na minha vida. Embaixo dos olhos. A minha felicidade depende sempre de alguém. Eu sempre dependo de que alguém valide a minha felicidade. Embaixo do nariz, eu sinto um vazio quando você não está por perto. Você, meu marido, você, meu namorado, você, meu pai, meu irmão, meu amigo, qualquer pessoa que eu seja dependente, eu fico sem saber o que fazer quando estou sem essas pessoas em volta. Embaixo da boca, eu tenho um ciúmes doentio e sou muito possessiva por meus amigos, por meus familiares, por meu namorado, por meu cônjuge. Gravículas, eu sacrifico as minhas necessidades pelas suas. Eu sacrifico as minhas necessidades pelas suas. Embaixo das axilas. Eu perdi totalmente a minha identidade no relacionamento. Eu perdi totalmente a minha identidade. Nem sei quem eu sou. Não sei do que eu gosto. Muito bem. Respire bem fundo. Solta o ar. Respire novamente. Solta o ar. Muito bem. Agora, lembre-se novamente daquela situação do começo. Feche os olhos, olhe aquela situação e veja que nota que está agora, tá bom? A Júlia está com 2, Ângela 2, a
Jordana zero, a Suzane não sente mais nada. A minha Suzaninha tá segura. Ah, que linda. Essa menina é uma fofura, gente. Vocês têm que conhecer ela. Ela não tá conseguindo abrir a câmera, mas é uma boneca. Ela e a Lid, são duas bonequinhas. A Fernanda, dois. A Kelly não sente mais nada. Olha que maravilhosas, gente. Que bom. Vocês trabalharam muito bem. Parabéns para vocês. Eu queria saber da Patrícia, que é a mais. Que eu sei que é dolorido mesmo a história dela, né, Patrícia? Eu queria saber como é que você está se sentindo, se diminuiu alguma coisa. Ah, você colocou aqui, né? Melhorou um pouco no Fiz começo no da chat, semana. né? Hum? Melhorou um pouquinho. Uhum. Porque o meu, assim, não tem uma situação específica. É um convívio de muitos Sim, anos, né? é, a sua situação é delicada, né? A sua e da Ângela, é bem parecida. As duas passam pela mesma situação, viu, Patrícia? Você não está sozinha na história. É. E é assim, Patrícia, são anos que você está sofrendo. Lógico que não vai resolver num dia, né? Então você precisa continuar fazendo, sabe? Essa de dependência emocional para você poder ir se libertando, entendeu? Sim, A Ângela sim. também. A Ângela já se sente muito mais liberta, né, Ângela, do que. Pode falar, Ângela. Com certeza, é isso que eu ia falar. A Uhum, gente, como é uma questão de muito tempo, uhum. fica meio, e a gente tá melhorando, está crescendo, está aprendendo, tá agregando esse conhecimento, essa terapia incrível na vida da gente. Então, quando a gente vai lá na situação, a gente fica meio perdido, mas quando a gente volta e respira e vai pensar, a gente sente, a gente percebe que cresceu, que tem está adquirindo formas, né, força para ser diferente, né? Se não dá para mudar a situação, a gente muda, né, por dentro. Como a Cris falou, quando a gente muda, tudo muda. É bem Sim, isso. Certíssima, Ângela. é verdade. Isso Porque mesmo. tem situações que a gente não pode mudar, né? E então tem que começar pela gente, né? A mudança, Você tem que se fortalecer para poder saber lidar, para né? saber lidar, justamente. Porque Uhum. senão, porque a gente morre um pouco por dia. É, é isso mesmo. Mas não se permita isso, viu? Uhum. Agora, olha só, nós vamos fazer uma respiração novamente e nós vamos falar frases positivas, já que quase todo mundo zerou já, vamos falar frases fortalecedoras, tá bom? E depois a gente vai fazer uma outra etapa que é um compromisso consigo mesmo, viu? Então, primeiro vamos fazer as frases positivas. Então, não precisa tocar nos pontos, mas repita, repita de coração, tá bom? Eu mereço ser amada e aceito a minha situação atual. É seguro para eu expressar as necessidades e sofrimentos e sentimentos. É seguro, eu me sinto segura em expressar as minhas necessidades e os meus sentimentos. Eu sou capaz de cuidar de mim mesma. Eu sou capaz de tomar as minhas próprias decisões. Os meus sentimentos são válidos e importantes. Meus sentimentos são válidos e importantes. Eu me amo e me aprovo incondicionalmente. Eu tenho o direito de estabelecer limites saudáveis nos meus relacionamentos. Eu tenho o direito de estabelecer limites saudáveis em meus relacionamentos. Eu sou forte, independente e capaz de criar a minha própria felicidade.
eu sou forte, independente e capaz de criar a minha própria felicidade. É seguro confiar em mim e em minha intuição. Meus relacionamentos, a partir de hoje, serão baseados no respeito e liberdade. Abandono a necessidade de agradar os outros e me coloco em primeiro lugar na minha vida. Muito bem. São frases poderosas, não são? São frases bem poderosas. Aí agora, olha só, nós vamos falar, fazer aqui peraí, deixa eu achar aqui. Nós vamos fazer um compromisso. Um compromisso. Não é um compromisso com a Lu ou com a Cris. É um compromisso com você mesmo. E, principalmente, com a sua criança interior, que está machucada desde lá da infância. Ou do adulto que você é hoje que está machucado. Sempre, Ângela e Patrícia, a situação de vocês é crítica hoje, mas veio lá da infância. Como a gente já falou em várias palestras, né? Por que Uhum. vocês se permitem ter uma vida assim? Porque veio lá da infância essa permissão, Sim, entendeu? sim, Então vamos veio fazer um mesmo. compromisso com a nossa criança, tá bom? Respira bem fundo todo mundo, fecha os olhos, olha novamente aquela criancinha. Olha lá aquela criança. Veja como está aquela criança. E vamos fazer um compromisso com a gente mesmo. Eu me comprometo a continuar nutrindo e cuidando da minha criança interior diariamente. Eu me comprometo a pensar nas minhas necessidades. Eu me comprometo a acreditar nas minhas próprias opiniões e decisões. Eu me comprometo a colocar limites nos meus relacionamentos. Deixar bem claro o que eu quero e o que eu não quero que aconteça. Eu me comprometo a confiar na minha intuição. Eu me comprometo a entender que as minhas necessidades e sentimentos vêm primeiro. Eu me comprometo a me amar e cuidar de mim diariamente. Respire bem fundo. Muito bem. Podem abrir os olhos. Como foi para vocês? Se quiserem abrir o microfone, falar, eu queria ouvir de vocês como foi para vocês fazer esse compromisso consigo mesmo. Pode falar, Ângela. Voltando na situação, né, a gente acha estranho, acha muito estranho. Eu achei estranho, assim, como assim?
você não merece, você não é digna, você não dá conta, né? Aí, vindo para a realidade do exercício, aí a gente fala de novo, como assim? Isso é o mínimo que você pode fazer por você, né? Está nas suas mãos. Uhum. É bem isso, Ângela. Você falou tudo. Esse comprometimento, esse compromisso que a gente fez aqui é o mínimo para a gente ter a nossa dignidade. Nós temos que lembrar que nós somos uma pessoa importante, né? Ninguém pode ser mais importante do que a gente mesmo. A gente tem que colocar a pessoa no máximo no igual, dar igual importância, mas nunca superior. Logicamente, a gente não está falando aqui de Deus, por exemplo, a gente está falando do relacionamento que a gente tem, humano. Ninguém pode ser mais importante que nós. Ninguém pode tomar o lugar, tomar conta da nossa vida. Então, é isso que esse compromisso ele traz à tona para a gente, né? E aí, vocês se sentiram bem com o exercício de hoje? Como é que foi para vocês? Patrícia? Para mim, deu uma ajuda, deu Uhum. uma melhorada. Eu estava bem assim, bem a flor da pele mesmo, pode se dizer, né? Só de Aham. tocar no assunto, a gente já começa a chorar. É. Então, eu já senti que deu uma melhorada sim. Uhum, que bom. Isso mesmo. É um exercício diário, viu, Patrícia? É como eu te disse, ainda mais você, a Ângela, que tem o dia a dia muito difícil, é todo dia fazer esse exercício. Vocês têm a gravação, vocês podem assistir, fazer de novo, entendeu? Vocês vão sentir Tá. melhor a cada dia, viu? Uhum, tá. Ok. E as outras meninas, o que que vocês acharam? Foi válido para vocês? Pelo jeito, acho que dormiu todo mundo, hein? Ah, Eu a tô Fernanda disse na que Mulher sentiu bem Maravilha. melhor. A Júlia se sentiu muito bem, muito bom esse tema. A Kelly estão muito bem. Muito bom, gente. Isso mesmo, que a gente quer saber isso, se deu resultado, né, para vocês. Tá bom? E a semana que vem, então, a gente vai trabalhar o outro tema, que é, a gente fez aquela mini enquete lá. Vamos trabalhar sobre procrastinação. Procrastinação é um tema bem importante também. É o ato de adiar nossas decisões. Tem muito a ver, É, né, com a dependência emocional também, né? é. Então a gente às vezes sabe que tem que tomar uma decisão, sabe que tem que fazer algo, mas a gente amanhã eu faço, depois eu faço, e acaba não fazendo, né? Então, e quando não faz, fica mais frustrado. Aí na semana que vem a gente vai abordar isso, tá bom? Você quer Sim. concluir, Cris? Queria só dizer assim, quando a gente está fazendo o exercício, como as frases são muito genéricas, Uhum. tem muita coisa que fez sentido para muita gente, tem coisas que também pode ser que não tenha feito tanto sentido, né? Então, qual o exercício que vocês podem fazer durante a semana? Escreva algumas frases num papel, num caderno, do que vocês estão sentindo no momento, né? Às vezes, o que falta por exemplo, coragem. Eu não tenho coragem de me posicionar. Eu não tenho coragem de dizer não. Eu tenho medo do que possa acontecer no futuro. Eu tenho medo da reação da outra pessoa, né? Então, pensem bem nessas frases, que é o que vem de vocês no coração. Se vocês fizerem esse exercício focadas no que exatamente vocês estão sentindo, vocês vão ter muito potencializada esse exercício. Isso. Porque aqui a gente não dá para descobrir o que cada uma de vocês está passando. É só vocês mesmos, né? Então, escreva. Ó, os pontos são 8 ou 9, né, pontos. Se vocês conseguirem fazer uma frase para cada ponto, tá ótimo. E vai repetindo. Mas tem que vir lá de dentro, tem que vir lá do coração, Uhum. tem que vir do sentimento que vocês estão passando no momento, tá? Então, façam o exercício em casa.
Tira 5 minutinhos. Se vocês conseguirem 5 minutinhos por dia para fazer esse exercício, vocês vão melhorar. Mas olha, espantosamente, Exato. muito mais do que só aqui na segunda-feira, no dia da terapia, tá? Aqui a gente dá uma ideia do que vocês podem continuar fazendo durante a semana, Uhum. tá bom? É, É isso, né? o durante a semana é um complemento, porque Uhum, aqui vocês vão ter aquela palestra, entender o ponto, fazer a isso. terapia, a gente faz junto a cura da criança interior, que é fantástica, né? Então é muito bom, mas precisa esse complemento justamente pelo que a Cris falou, que cada um Aham. é único, cada um tem o seu eu, o seu motivo, né? Então colocando vai ser muito bom mesmo. Você quer falar, Aqui Cris? vocês aprendem e aí continuam colocando em prática. Eu só queria fazer uma pergunta, que nem a Cris está falando de praticar você, né? Quanto mais praticar, vai ser bom para a gente. Hum, Principalmente naquela parte que ela mencionou sobre a gente não ter coragem de falar alguma coisa que está acontecendo para a pessoa. No meu uhum. caso, né? Se No meu- posicionar. é isso, se posicionar. E por medos mesmo, que nem teve algumas partes aí que vocês mencionaram que tem a ver comigo, por exemplo, medo. Tipo assim, eu acho que tá ruim, mas se eu fizer essa mudança que eu gostaria de fazer, será que não vai ficar pior, né? Uhum. Então, eu tenho realmente esse tipo de pensamento. Então, aí quando a gente pratica esses exercícios, a gente perde esse medo e consegue falar com a pessoa, ou colocar para a pessoa, é isso? Uhum, Ele vai, exatamente. é exatamente isso, vai te fortalecer, entendeu? Não vai mudar a sua mente, viu, Patrícia? Você vai ser o que você Sim, é. Só que, na sim, sim. verdade, você vai ser o que você é de verdade, e não o que você é com Eu medo. vou descobrir quem eu sou. Exatamente, exatamente. Você vai ganhar força, entendeu? Porque entendi, sim. Então é isso. Tá bom. Era Maravilha. isso. Alguém tem Hum. alguma dúvida que queira perguntar? Fique à vontade. Tudo certinho? Então tá bom, menina. Só Pode uma falar. coisinha, Hum, rapidinho. pode Que falar. nem você falou aí que eu vou ficar mais forte, eu vou descobrir quem eu sou. Uhum, Mas quando você lida com um narcisista, ele nunca aceita o que você fala. Ele sempre acha que ele é a pessoa certa, uhum. você que é errada. Sempre. Então, mas aí tem outra E aí? situação. Você tem que aprender a Hum. lidar com o narcisista, entendeu? Ah, O narcisista, ele precisa de ter limites claros. Limites entendi. claros. Você tem que falar para ele, isso eu aceito, a partir daqui não é tolerável. Entendeu? Independente se ele gosta ou não. Independente dele gostar ou não, você tem que se preservar. Entendeu? Então, lidar com o narcisista é um pouquinho mais delicado. Mas você consegue, desde que você estabeleça limites, né? Aí vem Entendi. o lado de você fortalecer você mesmo. Aí eu preciso aprender o inimigo, entre aspas, né? Para saber lidar com ele, Eu vou te né? mandar umas matérias sobre isso, tá bom? Tá Umas bom. dicas. Então, tá bom. A Ângela? Só ia comentar com a Patrícia, né? Já que a nossa situação é semelhante. Olha aqui, presta atenção, Patrícia, porque a Ângela lida com isso, viu? Tá bom. Fala aí, Ângela. Ele dificilmente, né? É uma palavra assim muito forte, mas eu ia falar, ele não vai mudar nunca. Mas ele dificilmente vai mudar. É Sim. você que vai mudar. E você vai mudar. Com a terapia, você vai mudar. Uhum. Entendeu? Eu já estou sentindo umas mudanças já. Já estou percebendo, quer dizer, não sentindo, percebendo, Aí, colocando em prática, né? isso. E como a Cris comentou, quando você muda, né? Ela falou uma outra palavra, mas é mais ou menos isso. Quando você muda, tudo muda. Sim. Aí, quando Uhum. você mudar, né? É o que tem acontecido comigo. Quando você mudar, aí a pessoa, obrigatoriamente, ela, no mínimo, pelo menos um pouquinho, ela vai recuar. Aham. Ela, Sim, ela vai perder espaço, Porque, né? na Porque certo. você verdade, o narcisista precisa de alguém para pisar.
Só que para ele ter alguém para pisar, a pessoa tem que permitir ser pisada. A partir do Sim. momento que você não permite, que é o que aconteceu com a Ângela, quem conheceu ela antes, né, Cris? A gente conhece ela há um bom tempo. Agora, a Ângela consegue se posicionar, entendeu? Aí o narcisista dela recuou, né? Ainda tem Uhum. problema? Claro que tem. Só que Sim, hoje ele não massacra mais ela porque ele sabe que ela não permite, entendeu? E eu senti, Patrícia, eu senti respeita, né? um crescimento emocional enorme, né? Hoje eu existo, para mim eu existo hoje. Eu Então, sou digna de respeito, não interessa o ponto de vista da outra pessoa, né? Eu tenho o meu valor, eu preciso de me valorizar, de me impor, nem não só com ele, porque quando você passa por isso, você fica meio vulnerável em todos os seus relacionamentos, em todos, até as suas amizades e tudo. Uhum. Agora não. Agora, é para mim, verdade, pouco é importa. verdade. Eu estou me validando, eu estou dando crédito a mim. É E porque a gente se sente anulada, né? A gente não. é, Parece que você não é nada. É. Nunca Mas, é nada, nunca mas foi aí, nada. Patrícia, é isso que ele quer que você sinta, Então. Então, entendeu? Porque se você se sentir assim, você vai ser para sempre dependente. E é o que ele uhum. quer. E, inclusive, ele quer falar isso e mostrar isso para as pessoas, que você não serve para nada. mas é interessante, Patrícia, que ele percebe quando, vamos dizer assim, a casa caiu, ou pelo menos começou a cair. Aí Aham. ele É, percebe. Aí ele não deixa de ser quem ele é, mas ele recua. ele recua, né? Com É, certeza, eu acredito nisso. É. e- E, infelizmente, o narcisista não aceita uma terapia. Uhum. Você entendeu? Ele não aceita. O narcisista, ele é ótimo, ele é bom, ele é Ele é perfeito, ótimo. entendeu? Ele não É, precisa de nada, quem ninguém, precisa é o ninguém, outro, entendeu? ninguém é nada, só ele que é o bom, né? É, Eu sou o cara, é assim, em tudo. é bem assim mesmo. Mas é você, Patrícia. Não tente mudar ele, porque você não vai conseguir. Você tem que Ah, mudar você, a sua percepção. é, sim. Olha, olha o conselho da sua filha, ó. É muito Ela fala para importante mim se isso. impor e definir limites. É exatamente isso, Ela, Patrícia. ela fala para mim isso É, aí. é Ela isso tem me mesmo. ajudado muito também nesse sentido. Uhum. E o que precisar da gente, ô Patrícia, manda mensagem. A gente está aqui para ajudar você, Tá, tá bom? ok. Ângela, a Agradeço. mesma coisa. Todos vocês. A gente vira Cada uma um com seus família, problemas, né? né? Ó, É isso né? mesmo. A gente vira uma família. Vira uma família mesmo. Quem sabe um dia a gente, mais para frente, a gente pode se reunir, né? É Comer em verdade. algum lugar e comemorar as nossas vitórias, né? Exatamente. Eu tenho certeza que todos vão comemorar vitórias, viu? Então, E é aquele ditado popular, né? De grão em grão. Então é é. devagarinho, um pouquinho cada dia, e vocês vão se sentindo melhores. Tá bom, meninas? Ô, Ângela, dar seu contato para mim, a gente conversa, né? Também é legal ficar É, interagindo. excelente, excelente. mas eu procuro você lá e mando mensagem para Tá, você. Isso, tá bom. tá bom? Então tá, Ô, gente. Boa semana para gente, todas. Que seja uma obrigada, semana viu? maravilhosa, Para abençoada, vocês com também. novas atitudes, certo? Sim. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom Obrigada, descanso. tchau. Tchau. Beijo. Beijo.